Bom, eu estou gravando e enviando em tempo real para vocês, por isso que eu demorei um pouquinho, mas vocês não vão sentir isso não. Vamos lá, vamos ver o que esse versículo aí, do 19 ao 31, tem muitas coisas para nos revelar. Vamos lá. Primeiro que tudo, na Bíblia de vocês, no versículo 23, está: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Aquelas onde está escrito inferno, você vai colocar Hades, H-A-D-E-S, risca e coloca Hades. O que é o Hades? O Hades é o mundo dos espíritos, para onde as pessoas que morrem sem Cristo vão esperar o julgamento final. Beleza. Ele diz também, né, uma outra coisa que a gente aprende é que do Hades, né, dá para ver o seio de Abraão, que é onde o Lázaro foi. Abraão estava com ele. Então ele foi para o seio de Abraão, que é um lugar de repouso, é um lugar de descanso. Essa é a visão judaica messiânica, dos judeus messiânicos, judeus que aceitaram a Cristo, vem, tá? E como o judeu é o povo escolhido por Deus, então nós devemos não achar que é tudo uma lorota. Vamos orar a Deus e pedir a direção do que é na verdade. Então, do Hades dá para ver o seio de Abraão. E existe, né, quando Abraão fala, pede para Lázaro, quando Abraão não, o rico fala, pede para Lázaro molhar minha boca, eu estou com sede. Abraão diz: filho, lembre-se de que você recebeu seus bens na terra durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve mar. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. Ou seja, há um abismo muito grande entre o Hades e o seio de Abraão. Esse abismo, ele é feito referência sobre ele em Gênesis 1:2. Eu quero ler rapidamente com vocês Gênesis 1:2. No princípio, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, esse abismo, ele existe, né? Ele permanece ainda. Aonde que ele existe? Entre o Hades e o seio de Abraão. Bom, isso é um outro ponto. Abraão diz que existe esse abismo, que ainda persiste, que é um abismo que foi descrito lá em Gênesis 1:2. Anotem isso e vejam, tá? E agora vamos para a conversa, né, de Jesus com o bom ladrão, com Dimas. Vamos lá. Em Lucas, ela está em Lucas 23, ela está em outros evangelhos, mas para a gente aqui, eu vou pegar Lucas. Abram a Bíblia de vocês e coloquem aí, Lucas 23, versículo 42. Vamos mudar alguma coisa segundo a versão judaica messiânica, tá? Messiânica. No 42. E acrescentou: Jesus, o bom ladrão, lembra-te de mim quando você vier no seu reino. Vejam como está a versão de vocês, porque isso é uma tradução. Quando você vier, quando você estiver no seu reino. Quando isso acontecer, tá? E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa versão, de acordo com a versão judaica, essa tradução está errada. Na verdade, Jesus, pela tradução do hebraico, né, para a nossa língua, ele disse: eu te digo hoje, eu te digo agora, tu estarás comigo no paraíso. Quando? Quando eu chegar no meu reino. E o reino de Deus não vai ser estabelecido no céu, ele vai ser estabelecido na terra quando tudo aquela coisa do Apocalipse acontecer. Então, essa versão, né, esse entendimento judaico-messiânico, ele muda um pouco as coisas, né? Nós acreditávamos até então que nós estaríamos hoje mesmo no paraíso. E agora vemos vendo uma outra visão, vendo a visão do povo que Deus escolheu para ele, que nós, quando ele chegar ao reino dele, o Dimas estará com ele. Te digo hoje, te digo agora, que tu estarás comigo no paraíso. E o paraíso é quando Jesus voltar e nós vivermos aqueles 1000 anos de uma nova céu, uma nova terra.
Então, aqui mostra que Dimas ainda está esperando Jesus aonde? No seio de Abraão, um lugar de descanso, um lugar de repouso. E aqueles que morrem sem Cristo, infelizmente, vão para o Hades, mas ainda terão aquela segunda chance, que é a chance do julgamento final. Entenderam? Bom, passando em diante, aquelas que tiverem dúvida, eu vou mandar um slidezinho para vocês sobre o Hades, o Seol e o Geena. O Hades e o Seol é o mundo dos espíritos. Geena é propriamente dito o inferno. Vou mandar esse áudio, esse estudo para vocês, um slidezinho que vocês vão se entender melhor. Bom, aí nós com isso encerramos o Lucas 16. Vamos ao Lucas 17, que foi feito pela Rosa, né? A pedra de tropeço é tudo aquilo, Lucas 17:1 fala sobre a pedra de tropeço, é tudo aquilo que nos impede de seguir a Cristo. O seu vício, a sua falta de tempo, o seu marido, o seu melhor amigo, o seu filho, o que te impede? Qual é a sua pedra de tropeço? E a palavra de Deus diz que ai daquele que impedir que alguém que siga Deus, né? Que alguém que deseje segui-lo, siga-o, né? Prossegue falando sobre o perdão e a fé, né? Ambos estão internamente ligados. O dever de perdoar vem de Cristo, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados, né? E se não assim formos, seremos servos inúteis, aqueles servos que não servem nada. Se você não tem fé, não há arrependimento e você não perdoa, que servo você é para Deus? Né? Ele vem falando isso bem claramente. Lucas 17:11 vem falando da cura dos 10 leprosos e ali qual é o ensinamento? É agradecer. Quem agradece? Quem volta para agradecer a Cristo? Eu volto, você volta, o outro volta? Às vezes nas pequenas coisas, uma caneta que você perde, que você tem um amorzinho mais especial por ela e você ora, Senhor, me ajuda a encontrar minha caneta. Quantas vezes Ele ajuda você a encontrar a sua caneta perdida e você nem sequer agradece a Ele, porque é uma coisa tão pequena, né? Eu vou agradecer por uma caneta, mas na hora de pedir você soube pedir. Então a cura dos 10 leprosos vem dar uma cutucada na gente para a gente não se perder aí só pedindo, né? Prossegue falando sobre a vinda do reino de Deus, né? Indagado sobre isso, Jesus diz que os fariseus, diz aos fariseus que o reino de Deus está entre eles. Quem era o reino de Deus? É o próprio Cristo. E Jerusalém não enxergou isso. Então ele vem falando sobre o reino de Deus, sobre as coisas que irão acontecer. E no final, né, Jesus traz à memória deles o que houve com Noé, o que houve na época de Noé, o que houve na época de Sodoma e Gomorra. Jesus traz essa memória. E no final, em Lucas 17, versículo 37, e eles perguntam, então perguntaram a Jesus, onde será isso, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Que corpo é esse que ele está falando? É um corpo sem vida, que é assim que nós somos sem Cristo Jesus, sem tê-lo dentro de nós. Aqueles fariseus tinham o reino de Deus à mão deles e não reconheceram. O reino de Deus continua à nossa mão e muitos de nós não reconhecem. Então ele dá um alerta, que aí onde está o corpo estão os abutres. Sabe quem são os abutres? Os demônios. Esse corpo é um sentido figurado. Esse corpo é o nosso corpo sem vida, sem Cristo, sem fôlego de vida. E aí onde tiver o nosso corpo sem vida, sem fôlego de vida, ali estarão os abutres, ali estarão os demônios para comemorar a alma perdida que eles conseguiram. O reino de Deus está presente dentro de cada uma de nós, a nossa mão. Onde está o corpo, estão os abutres. Pare e pense nisso. É muito profundo.